Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues e esse é mais um Manual do Brasil Dá o Papo. E a gente aqui do canal, como eu acredito que vocês aí que estão nos assistindo, a gente continua seguindo as orientações dos governos estaduais e do governo federal e continuamos na nossa quarentena, ou seja, ficando em casa. Mas isso não está nos impedindo e não vai nos impedir a gente continuar aqui acompanhando as notícias e as novidades sobre o coronavírus, sobre o que está acontecendo e trazendo para você que nos acompanha aqui pelo YouTube todas essas novidades e dando a nossa opinião sobre o que a gente está vendo. E na semana passada, uma pergunta que tem sido feita para mim aqui no canal: Pedro, se essa quarentena perdurar por muito mais tempo, o que vai ser da nossa economia? Como que as empresas vão sobreviver? E os empregos, o que a gente pode fazer? Então, essas perguntas que a gente vai responder nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, se essa é a sua primeira vez aqui no Manual do Brasil, seja muito bem-vindo e não deixe de apertar esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal. Não esquece ainda de apertar o sininho para que você receba todas as notificações sempre que a gente lançar novos vídeos. E não esquece ainda de deixar o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante para a gente fazer o nosso canal crescer cada vez mais e esses nossos conteúdos chegarem ao maior número de pessoas possível. Hoje, dia 6 de abril, o governador de São Paulo e o governador do Rio, por exemplo, anunciaram mais 15 dias de quarentena, ou seja, até quase o final de abril. E como fica a nossa economia, como ficam os empregos? Gente, eu ouvi outro dia uma comparação que eu gostei muito, eu acho que ilustra bem esse momento que a gente está vivendo. A nossa economia, ela está em coma, ou seja, ninguém está saindo, ninguém está consumindo e as empresas não estão vendendo. E assim como na medicina, por que a nossa economia está em coma? No caso da nossa economia hoje, para segurar e evitar a rápida transmissão do coronavírus. E na medicina, o médico às vezes põe o doente em coma para poder tratar uma doença. E nesse momento, a pergunta que fica é: por quanto tempo a nossa economia vai aguentar esse coma? Será que como que a gente vai, na verdade, sair desse coma depois que a gente resolver, e a gente vai resolver, na minha opinião, o problema da doença? Olha, o governo tem tomado uma série de medidas. Para citar aqui duas, ele deu, por exemplo, R$600, um voucher de R$600 para os trabalhadores informais, né, que não estão conseguindo aí emprego, sair de casa, um taxista, um motorista de aplicativo, o dono de uma carrocinha de pipoca e por aí vai. Deu R$600 para essas pessoas poderem passar esse período que a nossa economia está em coma. Né? Os empresários, o governo liberou uma série de linhas de crédito visando sempre a preservação do emprego, né, a saúde das empresas e visando que as empresas consigam, com essa ajuda, com esse crédito, passar por esse período aí do coma, com os menores efeitos, ou seja, minimizando os efeitos dessa crise. Acontece que o desafio hoje com relação a essas medidas é muito grande, já que como a gente pode ver com comentários de economistas, né, e nas redes sociais, o dinheiro não chega na ponta. Mas o que é isso do dinheiro chegar na ponta? Não adianta o governo anunciar as medidas se o motorista de táxi, de aplicativo ou o dono da carrocinha de pipoca não conseguir acessar esses R$600. Ou seja, do governo anunciar os R$600, esse dinheiro não chega na conta dessas pessoas. E da mesma forma nas empresas. O governo anunciou uma série de pacotes de crédito, mas as empresas estão com dificuldade de acessar esse crédito. E esse, na minha opinião, é o maior desafio que o governo vai enfrentar nesse período que a gente está vivendo. E a pergunta que ele tem que responder: como, de forma eficiente e rápida, esse dinheiro pode chegar nessas pessoas para que essas pessoas passem por essa crise com os menores efeitos possíveis. Esse desafio é muito difícil e, sem querer entrar aqui em detalhes, porque são vários, mas o maior deles é a burocracia. Ou seja, para o cara ter acesso a esse dinheiro, muitas vezes ele tem que ter uma conta no banco que ele não tem. Ele tem que ter um cadastro que ele não tem. Ele tem que ter acesso ao sistema financeiro que ele não tem. Né? Como o governo vai mapear essas empresas?
né? Que recurso ele vai usar para identificar quem realmente precisa e quem não precisa. E nas empresas a mesma forma. Esse dinheiro, esse crédito está sendo colocado na economia via bancos, ou seja, você que tem aí o seu pequeno negócio ou médio negócio, você tem que acessar um grande banco, ou um banco que você tem relacionamento, e esse banco emprestar esse dinheiro que o governo colocou nas mãos dele, banco, para você. E essa burocracia retarda todo esse movimento. E principalmente porque o risco de crédito, ou seja, a análise de crédito do empresário da empresa que vai pegar esse dinheiro, acontece pelo banco. Então, muitas vezes, o governo bota o dinheiro na mão do banco, mas o banco, quando empresta o dinheiro para você, que é empresário, o dinheiro está mais caro. Ou seja, o acesso a esse recurso ficou mais caro para você. E esse desafio é que o governo precisa vencer para, do ponto de vista de atitudes e ações que ele vem tomando, que a economia e as pessoas consigam passar por essa crise, por essa quarentena, minimizando esses efeitos nas suas vidas, nos empregos e na economia como um todo. Mas, além disso, eu tenho acompanhado e tenho visto diversas ações muito bacanas, muito legais, da própria sociedade para poder ajudar não só as pessoas que precisam, mas as empresas do seu bairro, as menores padarias, os menores comércios. A própria sociedade tem se ajudado e criado uma série de movimentos muito interessantes. Eu não sei, provavelmente você acompanhou, ou se não acompanhou, ficou sabendo. Para citar um exemplo, os cantores Jorge e Mateus fizeram uma live no YouTube no sábado, recorde mundial de pessoas, e fizeram uma campanha muito interessante, chamada Fome de Música. Então, se você quiser acessar, entra lá, fomedemusica.com.br. Você pode doar cestas básicas em quilos de alimento para as pessoas que mais precisam. Ou seja, as pessoas que estariam pedindo dinheiro nos sinais, ou pessoas que estariam fazendo um bico, que não estão conseguindo porque a economia está parada, e elas não vão ter acesso a crédito nenhum de banco, e elas precisam comer, que é um problema seríssimo que a gente vive no Brasil, não só durante essa crise tem se agravado esse problema. Então esse movimento Fome de Música foi criado através de diversas lives que vários artistas vão fazer aí no decorrer dessa quarentena, muito legais, com esse movimento para comprar e ajudar essas pessoas que precisam. Outro movimento muito legal, a gente vai deixar esses links aqui embaixo para vocês, quem quiser, e vamos responder as perguntas de quem tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários, que a gente vai responder e ter o maior prazer em ajudar. Outro movimento super legal é o movimento Compre do Bairro. O que é isso? É um movimento que incentiva a você que está aí na sua casa, ao invés de você pedir comida de um grande mercado, pedir uma pizza de uma grande rede de pizzarias, você incentivar aquele mini mercado do seu bairro, ajudar o pequeno comerciante, comprando e fazendo aí a sua necessidade de consumo com essas empresas que são menores, que provavelmente, com certeza, têm mais dificuldade financeira, têm menos caixa e vão ter mais dificuldade, sendo mais difícil para elas atravessar essa crise e esse coma que a nossa economia está vivendo. Olha, na minha opinião, o coma, e na tentativa, o isolamento, na tentativa de evitar a rápida transmissão do vírus, nesse momento que a gente está vivendo, é o mais eficaz. Eu concordo que a gente tem que começar a pensar uma maneira de abrir novamente os negócios, uma maneira da nossa economia voltar a girar, uma maneira... A pergunta é como vamos fazer, em que momento, para que as pessoas consigam voltar a trabalhar, a consumir. E a gente tem que começar a pensar nisso de forma muito calma, de forma muito serena. A gente não pode, eu concordo com alguns aqui, viver por um período indeterminado nessa quarentena, porque não vai ter dinheiro que chegue, nem movimento que chegue, nem ajuda que chegue, se a gente prolongar essa quarentena por muito mais tempo. Mas nesse momento isso é muito importante. Portanto, fique em casa e olha com cuidado. Tem vários movimentos legais, a gente citou aqui 2, que não dependem do governo, não dependem de ajuda, não dependem de burocracia, dependem simplesmente de uma mudança de mindset, uma mudança, uma atenção que cada um de nós que estamos em casa, de ajudar, a solidariedade que a gente tem que ter nesse momento, para ajudar todo mundo, tá todo mundo nesse mesmo barco, e com certeza a gente vai conseguir passar por essa crise, e acredito
que a gente vai passar por essa crise de uma maneira melhor. E nesse momento o que a gente tem que fazer é olhar para esse pequeno comerciante, olhar para quem mais precisa e tentar ajudar da forma que a gente puder. Valeu, eu sigo daqui e até a próxima semana a gente vai continuar mandando nossas informações, fazendo nossos vídeos para chegar até você que nos acompanha aqui no YouTube. Valeu e até o próximo vídeo.